17h30. Breno Beretta tem um convidado muito especial aqui no Esporte em Debate, não é isso, bebê? Exatamente, Batista, um convidado para lá de especial, até porque ele foi o último grande ídolo do Guarani e a gente não tem ideia de quando o Guarani vai ter um novo ídolo, né? E falando a respeito de Palmeiras, adversário do próximo domingo, a última vitória do Guarani sobre o Palmeiras foi em 2012, no dia 22 de abril de 2012, um domingo, quartas de final do Campeonato Paulista, que o Guarani venceu por 3-2, e o primeiro gol foi dele, gol olímpico. Fumagalli está ao vivo com a gente. Ô Fumagalli, faz tempo, hein? Quase 14 anos, parece que foi ontem a última vitória do Guarani sobre o Palmeiras. O que você se lembra daquele dia? Um abraço para você, boa tarde, prazer em tê-lo conosco mais uma vez aqui na Bandeirantes. Ô Breno, boa tarde Batista, CH, pessoal aí do estúdio, prazer estar falando com vocês. Cara, putz, faz tempo já, hein, meu? Passou rápido. Cara, momento mágico aí na minha carreira, né? Gol olímpico, quartos de final de Paulistão, um gol muito especial, uma vitória muito especial, né? E não fazia ideia que fazia tanto tempo que o Guarani não vencia o Palmeiras. Espero que domingo possa conseguir quebrar esse tabuzinho aí e se classificar, né? E o time do Palmeiras naquela época era comandado pelo Felipão, não tinha tantas estrelas como tem hoje, mas domingo o Guarani deve pegar um time reserva do Guarani. Aliás, tem muita gente, Fumagalli, que critica hoje, e com razão, os dois meias do Guarani. Eu sei que você acompanha os jogos do Guarani. O que você acha que falta tanto para o Isaac quanto para o Diego Torres, que eles não conseguem ter uma sequência, né? O Isaac faz um jogo bom, 5, 6 ruins. O Diego Torres também, desde o ano passado, ele não engrenou. Assim, Breno, eu acho que acompanha, né, como você citou, né? Eu acho que falta mais gols, talvez, para ter conseguir essa consistência, essa regularidade de realmente cair nas graças do torcedor, né? Eu gosto muito do futebol do Isaac, é um meia criativo, né? Mas talvez falta um pouquinho mais de gol, um pouquinho mais de entrar na área, definir mais, né? Ser mais decisivo, né? Porque assim, eu vejo que ele tem, as características dele são muito boas para um meia, um cara inteligente, que acha bem passe, que faz o time andar, mas talvez seja ser mais decisivo, né? Acho que talvez seja isso. Ô Fumagalli, o Matheus Costa, treinador do Guarani, ele é muito contestado desde o ano passado, né? Você que trabalhou com diversos treinadores e acompanha os jogos do Guarani, o Matheus é contestado por duas situações, né? Por substituições, que às vezes acaba dando certo, como deu certo no derby, por exemplo, as substituições que ele fez principalmente no segundo tempo. E também ele é muito questionado por não sair do esquema 4-3-3. Como que você vê o atual momento do Guarani e também o trabalho do Matheus? Olha, eu vejo como um bom trabalho, né, cara? Eu acho que ele não começou tão bem o Paulista, né? Eu acho que muito em função já do final da Série C do ano passado, né? Já veio essa pressão e início mal, mas conseguiu uma retomada. Mas é um cara jovem, um cara estudioso, um cara que, pelo que eu vejo, tem bastante conteúdo, um cara inteligente. E assim, tem horas que as trocas não dependem do treinador. Ele muda, mas o jogador não está num dia bom, as coisas não dão certo. Mas eu acho que ele faz uma gestão boa, eu acho que ele consegue tirar o máximo ali de cada jogador, de cada atleta. Enfim, a gente não está no dia a dia, não dá para saber o que o Matheus passa ali para os atletas, a modelo de jogo dele, né? Enfim, as alternativas que ele pode ter durante as partidas, né? Mas eu vejo com um bom trabalho, assim, o Matheus, cara. Um cara jovem, né? Com boas ideias, né?
E que nem sempre acerta, né, cara? No derby, por exemplo, ele acertou nas trocas, né? E já teve momentos que errou e acho que faz parte, né, cara? Eu acho que ele não quer errar, ele quer sempre acertar. A gente quer que o time ganhe sempre, né? Mas nem sempre as coisas acontecem como a gente espera, né? Estamos falando ao vivo com o Fumagalli, que participou da última vitória do Guarani sobre o Palmeiras. Batista ao vivo conosco, Fumagalli, que você apelidou de Fumagol. Opa, muito bom ouvir o Fumagalli, gosto muito de bater o papo aqui com o Fumagalli, gostaria até de ter mais oportunidade, porque é sempre muito bom, né? Aprendo bastante com o Fumagalli. E aí, Fumagol, como é que tá? Tá tudo bem? Ô Batista, prazer falar contigo novamente. Precisamos marcar mais. Vou aparecer no programa aí qualquer hora, ao vivo. Sim, vai ser um prazerzaço. Você optou em seguir, né, por um outro caminho, que não de treinador ou então de coordenador. Caso do Guarani, por exemplo, né, tem o Elano, que está trabalhando de coordenador. Você recebeu algum convite quando você encerrou a carreira para trabalhar no Guarani ou não? Olha, Batista, depois que eu saí, né, em 2019, né, não fui nunca mais procurado por qualquer gestão para fazer parte de algum departamento aí de futebol do clube. Eu hoje tenho outra função, né, estou em outra área do futebol, né, o futebol está na nossa veia, né, e tem uma empresa aí de intermediação, agenciamento, né, e nós estamos correndo, acompanho o clube, estou sempre nos jogos aí, né, e a gente vai seguindo e torcendo para que o Guarani faça sempre boas campanhas. Se tivesse recebido um convite, você teria trabalhado no Guarani ou também não, já na época tinha outro pensamento? Então, assim, Batista, quando eu fiz curso de treinador, licença B, enfim, gestão, e fiquei no clube lá em 2019, o ano todo praticamente, 2018, 2019, né? E aí, como eu acabei saindo, eu fiquei um pouco sem rumo, né? Falei, o que eu vou fazer agora do futebol, né? E aí meu ex-empresário Neto, né, me convidou para fazer parte da empresa e eu acabei naquele momento aceitando, que eu conseguia otimizar mais meu tempo, enfim, organizar meus horários, né? Estar mais próximo da família. E acabei entrando na empresa e estou com ela até hoje. E nesse período não fui mais procurado pelo Guarani, por exemplo, para trabalhar ou ter uma outra função dentro do clube. Eu estou fazendo essa pergunta porque eu acho importantíssimo, né, ter jogadores ídolos. Você é um ídolo recente, como disse o Breno Beretta. E seria muito importante, pelo menos na minha visão, que tivesse um jogador, um ex-jogador como você, trabalhando no Guarani, como o Elano está trabalhando neste momento no Estádio Brinco de Ouro. Mas não sei o que é que aconteceu na época, né? O Guarani deveria, pelo menos na minha opinião, ter feito um convite para você. Aliás, uma pergunta. Agora há pouco você falou, o Guarani tem o Isaac, tem que fazer mais gols. Você acha que é possível ensinar um jogador a fazer gol? Eu acho que sim, tem que trabalhar, é repetição, né? Futebol é como bater falta, bater pênalti, você vai aprimorando, né? Você vai trabalhando dia a dia, eu acho que sim, você vai melhorando, né? Você vai evoluindo, eu acho que é possível, sim. Vamos lá, CH, estamos conversando com Fumagalli, o Fumagol, diz aí, CH. Grande Fumagalli, sujeito que a gente respeita muito como atleta, como pessoa, muito bom ouvi-lo aqui na Bandeirantes. Mas a pergunta é a seguinte, Fumagalli, primeiro num aspecto pessoal, quando você parou de jogar, durante um curto período de tempo, o que mais você sentiu falta? Grande abraço. Ô, CH, prazer falar contigo aí novamente. Olha, cara, o ambiente assim do futebol,
É, para mim era muito bom. Eu amava fazer aquilo ali, né? O dia a dia, o treinamento, as concentrações, enfim, a resenha. E só que assim, eu aproveitei ao máximo. Eu joguei até 40 anos, né? Eu fiz tudo que eu podia fazer, eu curti, eu me dediquei ao máximo. Então, assim, foi muito bom. E aí tudo tem ciclos, né? E acabou se encerrando aquele ciclo, né? E aí eu comecei a aprender a trabalhar, a fazer outras coisas, mas inserido no futebol. Fumagalli, tem outro aspecto que eu acho que você tem toda a condição de dar a sua opinião em relação aos jogadores e à formação deles. O que chega pra gente, e eu não estou generalizando, que se você não tiver um pai com condição, você não consegue mais colocar seu filho, mesmo ele sendo bom jogador nas categorias de base dos principais clubes aí, ou clubes até da Série B. Você hoje empresário, está no meio do futebol. Isso é mais ou menos por aí ou existe um exagero nessa minha colocação? Olha, a gente vê bastante coisa aí no mercado, sabe? Eu tô já há um bom tempo aqui pro lado de cá, 5, 6 anos convivendo com pais, com atletas de base, profissional, enfim. E a gente vê bastante coisa aí que a gente fica de boca aberta, mas a gente fica de mãos atadas. É difícil você corrigir isso ao ponto de intervir em todas as situações, né, das bases, né, cara? Há muitas pessoas aí ruins, como pessoas boas no meio, e a gente tem que fazer a nossa parte, a parte honesta, trabalhando sério, achando, mostrando para as famílias, para os atletas o que é correto, o que é certo, tentando levar para um caminho, oportunizar os meninos, né, no caminho correto. Eu não faço, e se algum lugar que eu sei que tem algum esquema, alguma coisa para facilitar algum atleta meu, eu não levo, eu não coloco, eu falo por mim, entendeu? Mas a gente vê aí que tem pais realmente que pagam para garoto estar em algum clube A, B ou C. Ô Fumagalli, eu queria te perguntar uma outra coisa. O Guarani está próximo de se tornar SAF, né? Eu não sei como você tem visto aí clubes que são SAF pelo mercado, até lidando diretamente com esses clubes. Você acha que vai resolver os problemas do Guarani? O Guarani vai mudar de patamar se tornando SAF? Olha, eu vejo alguns exemplos aí no mercado de ler, né, de ouvir, dizer alguns casos que deram resultado positivo, né, e outros, algumas SAFs aí que não deram resultado, né. Eu acho que no caso do Guarani, a tendência é dar certo, pelo que a gente está ouvindo também, né, ouvindo e lendo, né, o Roberto, né, que é o investidor, né, provavelmente deva ser ele, né, que deve estar adquirindo a SAF, né. Eu acho que é um cara que gosta do clube, que é um cara que tem já uma história dentro do clube, né. Eu vejo com bons olhos. Eu acho que pode realmente fazer com que o Guarani mude de patamar, o Guarani volte a Série A de brasileiro, enfim, oferecer uma estrutura, uma condição para os atletas que hoje é fundamental para você desenvolver atleta de base, para você fazer campanhas, campeonatos da forma que a torcida realmente espera, né? Nossos exemplos aí estão aí, Mirassol, uma estrutura bacana, né? Oferecendo para os atletas. O clube, o ano passado, né, chegou à Série A e fez um grande brasileiro, né, o ano passado, né? Eu acho que muito em função de toda essa condição de trabalho. E eu acho que com a SAF o Guarani pode realmente, com a camisa, o peso da camisa, se voltar a ser grande no cenário brasileiro aí. O grande que eu digo é disputar o Campeonato Brasileiro novamente, de Série A, tá entre os grandes do futebol brasileiro. Ô Fumagalli, só para fechar com você que tem uma identificação muito grande com a torcida do Guarani,
Recentemente, né, se a gente pegar esses últimos anos, a torcida tem pouca paciência com jogadores e com treinadores que passam pelo Guarani. Por que você acha que não tem mais ídolo hoje no Guarani? É difícil ter, né? Você foi o último e você já parou de jogar faz um tempo. Você acha que isso pode mudar de patamar de alguma maneira? Porque a gente vê, né, campeonato atrás de campeonato. Os jogadores que passam por aí não conseguem se firmar. E os treinadores também, até treinadores que aqui não conseguem se firmar, mas depois saem daqui e conseguem fazer boas campanhas longe do Guarani, né? Eu acho que assim, Breno, o futebol virou um negócio que envolve muita grana, né? E hoje os jogadores estão super valorizados, né? Série C, Série B, Série A, né? A gente vê os números aí hoje do futebol brasileiro, é impressionante, né? 40 milhões de euros do Paquetá, 25 do Gerson, né, que foi pro Cruzeiro, enfim, os jogadores, o Palmeiras agora pagando 25 de euros pelo Arias, né? Então, assim, o futebol aí é uma bola de neve, vai descendo esses números aí para as categorias menores, vai inflacionando, né? E isso faz com que os jogadores vão mudando de clube, né, cara? Eu acho que com a SAF, você tem o clube conseguiria segurar o jogador um pouco mais, né? Para fazer com que esses clubes realmente consigam criar ídolos, né, dentro do clube, né? Batista, aproveita e dá um abraço no Fumagalli. Sim, grande abraço, Fumagalli, muito obrigado pela sua participação, é sempre muito bom tê-lo aqui com a gente na programação da Rádio Bandeirantes e também na tela da Band lá no nosso programa. Espero que você consiga vir arrumar um tempinho, né, pra gente bater um papo aqui na tela da Band. Abraço pra você, muito obrigado, viu, Fuma? Ô Batista, prazer falar contigo, prazer falar com todos aí no programa. Vamos combinar assim aí nesse brasileiro aí, Série C, a gente combinar um dia pra estar ao vivo aí com vocês, tá? Muito legal, Obrigado tá aí, portanto. de todos, tá? Opa, Fumagalli ou Fumagol, precisando de peças para o seu carro? Passe na Rocha Autopeças e encontre tudo em peças mecânicas para veículos nacionais e importados. Lá tem